Muito bom dia, cá estamos nós, mais um live. Bom, vou dando aqui esse início ao processo de juntar a Susana. Estou à espera que ela entre. E, bom, aqui está ela, eu vou adicioná-la ao nosso bate-papo, né? A Susana aderiu. Está a estabelecer. Ahá! Olá! Olá! É lá, tu hoje não cheiras mal, sou só eu que cheiro mal. Epá, olha, aqui onde eu estou não tenho rede nenhuma, não te consigo ouvir. Espera Ai, aí. não. E agora? Ahá! Sim, estou a ver, estou Olá! a ver. Olá! Estás-me a ouvir Estás bem? boa? Pronto. Depois já ligar a internet. Estou, e tu? Também, está tudo bem, está tudo bem. Hoje tivemos um pequeno desencontro, né? Não fomos para o Atópio porque nos desencontramos. Estava trânsito, a gente apoiou caminhos diferentes e pronto, desencontramos-nos. Olha, ontem falámos das minhas super barritas É verdade. malucas e, olha, tenho aqui uma coisa para mostrar. Isto é o que sobrou da minha Hum. barrita. Estas barritas são umas barritas vegan, são barritas biológicas como se diz agora, com ingredientes do bem. E é assim, estas barritas são é o meu segredo. Este é o meu ultra É o power. doping, isso é o É o meu doping. doping, é assim, estas barritas têm vários tamanhos, têm vários sabores. Esta barrita sabe ao bolo da tia Laurinda, aquele bolo de maçã e canela com Ai, isso é nós. tão É, assim, bom. é maravilhoso. Estas barritas são maravilhosas. E há umas de chocolate que eu tenho que são um pós-treino, que têm 45% de proteína. Elas mudaram a textura. Então é como se fosse assim um chocolate grosso por fora e tu trincas e faz aquele barulho de tlac de chocolate a partir. Epá, são maravilhosas. Como Aquilo, se fosse um Snickers do mal não ou, sneakers do mal, mas num artigo do bem, ou um numa Twix barrita do do bem. mal. Por Twix acaso do mal. não tenho Sabes nenhum papelinho. porquê? Porque és uma valente lambona e não Ai, foste pá, gosto capaz muito de esperar daquilo. para Mas me eu mostrares. juro que eu só como aquilo quando vou treinar, não como aquilo de guloseima. Lambona é o que tu és. Pá, é assim, em Portugal quem representa a marca é a NHT, e portanto podem contactar a NHT diretamente para comprar que eles vendem ao público. Não são esses senhores que são os fofos e deixam experimentar o sabor das barritas. Exato, são eles mesmos, são eles mesmos. Tal, Sim, eu fui tal lá, como quem vai à nossa Itália e quer experimentar o sabor mas eu não sou do abusadora, eu nunca fui Onda Blue. abusadora. Eu olho para o Do sabor e Onda assim, Blue. não, esse sabor não vale a pena experimentar. Mas Esse é. sim. Mas Esse, sabes, boa, boa. Bem, as de morango e chocolate branco são. É assim, tens sabes que pepitas de chocolate branco lá dentro, são maravilhosas. Sabes que as coisas de morango são aquelas que eu geralmente não escolho, porque geralmente sai-me sempre ao lado o sabor. Eu vou com uma Isso é muito expectativa bom. e depois é outra completamente É muito bom. diferente. E assim, vou só dizer uma coisa sobre esta. Tem o BCAA. E quando eu faço aqueles 100 km, eu tenho. Essas de morango não são de BCAA. E tenho estas de maçã e canela, que são com BCAA. E tenho umas de banana e gengibre, que também são maravilhosas. Eu gosto de todas. Pronto, eu sou suspeita, eu gosto de todas. Têm todas um gosto super suave. E é daquilo que podes comer nas provas à vontade, não ficas pelas cambalhotas do estômago, isso é essencial. Podes beber isto com a água que quiseres, muito ou pouca, e aquilo não vai ficar a boiar. O que é ótimo, é de fácil digestão, porque às vezes as barritas tornam-se muito pesadas, outras vezes com a Sim, água algumas não sabem bem. são E difíceis de comer, são maçudas e têm uns sabores assim um bocado esquisitos. essas, cada uma tem uma textura, curiosamente, elas não são todas da mesma textura. A Não base são delas todas é dos tâmara. mesmos alimentos. Não, a base delas é tâmaras, deixa-me ler aqui, já é tâmaras e passas. Está em espanhol, queria ver aqui em português para não me enganar no. Pois, exatamente. São flocos de arroz, são tâmaras e são. Ainda agora disse passas. É assim, são super saborosas. Estas têm uma textura muito engraçada porque parece um blocozinho. É, é, Porque a é tamara e mais a fina. passa são maçudas. Pá, são ótimas, têm uma textura super fácil e os meus dentes que não são nada de especial conseguem trincar estas barritas na boa. Eles têm umas outras barritas que eu comprei porque são perfeitas, que é as de long distance. Essas são de endurance. Isto para ir comendo e eu fui fazendo vários testes e percebi que se eu for comendo, trincando isto
e bebendo com água, isto dá um mega power do caraças. Há umas pequeninas, que é o que eu levo aqui sempre no top nas provas, que são as de Race Day, que aquilo é só mesmo para a prova, para aquele É momento. tipo Não assim vais um comer muitos cubinho. pedaços. Não, é compridinha, mas é achatada e em 3 trincas comes aquilo. Ok. Portanto, é fácil em dias de prova, porque muitas vezes eu não como uma barra inteira. E aquilo tem o tamanho certo, não desperdiço barras. Mas há São muito fixe. barras difíceis de comer todas, são assim um Não, bocado. não, estas é mais vale esquecer que elas estão ali na despensa, senão vai tipo queimar. Pois, opa, Não, esse morango, tipo, as de morango são. qualquer, qualquer pacote de batatas fritas, Opa, não é? A malta com aquelas que eu pacotes de estava a batatas dizer. fritas. Aquelas que eu Vai. estava a dizer de 45% de proteína. Opa, são só chocolate, aquilo é muito bom. Aquilo, nham, 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 não consigo toda com aquilo. Mas eu sou uma boa menina, só como estas barritas quando vou treinar. Mas como treino todos os dias, de vez em quando não todas as barritas. Também não como uma barrita destas se é um treino só de 1 hora. Que isto dá muito power, Pois, não vale a pena. pois. É power a mais para um treino de 1 hora. Eu Agora, por como tenho treinos acaso, bidiários e junto dois, dá-me jeito. eu por acaso nunca como nada, nunca. E às vezes sinto-me mesmo fraca, mesmo. Sinto-me um pouco para o Eu, lado, eu pronto. vou-te deixar aí à porta duas para te experimentar. Não faças isso, não. Vou comê-las todas ainda antes de me montar em cima da bicicleta. Não Não, mas faças podes isso. comer antes, que é para dar power para quando fores pedalar. Tens que. Sabes que como a gente faz muito cedo, pedala muito cedo, eu costumo comer tão cedo. Então, Experimenta comer uma destas, esta que é seca. Estas todos são os secas. treinos que eu faço são em jejum, todos. Olha, Não tu estavas a falar consigo. dos quadradinhos. A poder, por exemplo, cortar uma barra destas aos quadradinhos e ir comendo ao longo dos dias. Não podes ter isto muitos dias aberto, mas se aguenta 2 dias na boa dentro do frigorífico. Pá, enquanto pedalas, comes um bocadinho antes, bebes um bocadinho de água, enquanto pedalas, comes um bocadinho. Comes meia barrita num treino. Vais ver que isto está um power totalmente diferente. Por cima estas de BCAA, está um power Não totalmente vais diferente. querer que eu faça isso, pois não. Opa, eu Depois, dou-te. em Tu vez de deixa ir aí à a. porta. Não, depois de ir a 150 watts, obrigo-te a ir a 200. E depois como é Mas que é? eu obrigo-te a tirar as mudanças, que é para ver se vais com mais juízo. Opa, era para partilhar, porque essas barritas, eu sou uma fã convicta destas barras. Já experimentei outras barras, epá, não gosto de nenhumas porque umas parecem alpista e eu metem-me É, nojo e nhê. e Estas são são perfeitas. difíceis de comer, Paulo, algumas têm uns sabores assim um bocado. Eu vou deixar esta aqui Não, de não, maçã e não faças canela isso, e não a de faças isso. morango. A de Não, morango. não, não, eu vou comer, Eu mesmo já antes de comi, montar em cima da eu já bicicleta. comi uma caixa das de banana e gengibre. Percebes? Exato, já comi uma caixa e depois fica nesse Mas patamar, já comi uma foi caixa. ao longo do tempo, não comi tudo de empratada, não te Mas repara, preocupes. também não vou comer tudo numa hora, mas provavelmente Eu vai vou-te marchar. deixar para experimentar estas barritas. Estas Não, barritas são maravilhosas. Vou-te não, voltar a mostrar. Olha o pacote, olha. Nham, nham, não quero nham, ver, nham. não quero ver, não quero ver. Vou-te deixar aí para Isso te experimentar. Depois dizes-me, parece-me muito bom, isso comes parece-me muito bom. metade em cada treino de manhã. Não há necessidade de uma barrita destas que tem 207 calorias. Portanto, cento e poucas calorias, 103 calorias por treino. A gente não precisa de mais. Para aquilo que a gente Ah, gasta, sim, não. não vale a pena. É muito power. Portanto, meia barrita destas em cada treino vais ver. Ganhas imenso power. Pá, e são muito fácil de digestão, são muito fáceis de comer. São fáceis demais de comer, são ótimas, são Pois é, isso maravilhosas. quer dizer, parecem fáceis Maravilhosas. demais de comer. Eu deixo-te uma destas e as de morango. As de morango têm as pepitas de chocolate branco lá dentro. Adoro, adoro, adoro. Estas não têm BCAA, mas eu para as voltas de 100 km eu levo estas aqui de maçã e canela e levo a de banana e gengibre. Com o BCAA consigo aguentar mais tempo, não me sinto cansada e Pois, tem para comer com água. É pá, só impecável. E no final, tem. como uma daquelas da proteína. E já gastei mais de Hum, 1000 calorias. pois, exato, exato. E é para isso que ela serve, não é? Mesmo para ajudar na recuperação e na Mas manutenção, no fundo. também tenho ali gel para experimentar. Mas eu não sou muito rapariga de gel, então ainda não Também não, experimentei. Mas há também ali um não. gel de melão, Susana. Eu prefiro comer um melão. Eu prefiro comer um melão. Vou experimentar, Bom depois digo bem com dia, essa. Bom Thelma. dia, Thelma! Beijinhos. Beijinhos! Eu por acaso Olha, prefiro comer um melão mesmo, não é por nada. ia-te convidar a falares um pouco sobre quando. Beijinhos, Thelma, beijinhos! Ia-te convidar a falares um pouco porque, enfim, cada vez há mais grávidas a praticarem desporto. E tu foste uma das grávidas que praticou desporto até praticamente ao fim do tempo. Pelo menos enquanto te apeteceu
tu praticaste desporto. Eu gostava que explicasse um pouco como é que é a experiência, que foste acompanhada, como é que foi o acompanhamento, como é que É assim, funcionou. é assim. Marta! Olha, Marta! Marta! É, é assim, a gravidez é feita de muitas etapas. Acho que a primeira divisão é por trimestres. E cada Bom dia, trimestre, Marília! beijinhos. É assim, acho que o primeiro trimestre a pessoa está a tentar descobrir o que é que pode e o que é que não pode fazer. Eu na altura andava no ginásio, fazia treinos bidiários, fazia muita bicicleta e fazia muito ferro, pronto. Tive que parar praticamente tudo, mas não parei tudo por opção minha. Fui acompanhada pela médica obstetra e fui acompanhada pelo meu PT. E o primeiro conselho foi parar impacto. Era uma coisa que eu não fazia, porque como sabes tenho palma no joelho, a palma do joelho não me deixa fazer impacto. Portanto, foi um problema. O que é que eu comecei a fazer? Ia para o ginásio todos os dias de manhã, montava-me em cima da bicicleta e fazia um treino mais ou menos calmo. Tu ias sempre ao meu lado, lembras? Estavas lá sempre Íamos sempre dar uma voltinha no parque. Exatamente. Portanto, o que eu fazia? Fazia a bicicleta até 120 batimentos cardíacos. Quando chegava aos 120 batimentos cardíacos, era o meu limite. Pronto. Porquê? Porque a fase inicial da gravidez é uma fase muito importante, em que muita coisa se está a formar ao mesmo tempo e em que uma pessoa tem a responsabilidade de fazer com que corra tudo bem. Pronto. E assim foi. O primeiro trimestre foi calmo, foi andar de bicicleta, com todas as contingências que no início de gravidez tem, eu nunca tive assim aqueles enjoos horríveis, mas tinha assim alguma indisposição, não estou bem. Mas pronto, obriguei-me sempre a nunca parar. Era importante para mim, até psicologicamente, nunca parar. É importante para a grávida manter um peso que para mim foi muito difícil de manter, consegui, mas foi muito difícil de manter porque eu tinha sempre uma fome voraz, eu era capaz de comer este mundo e o outro, eu saía do trabalho e ia comer uma sopa e uma sandes porque eu dizia para o Filipe, eu vou morrer de fome, eu vou cair para o lado de fome, eu tenho que ir comer. E eu já tinha lanchado não sei quantas vezes, já tinha passado a manhã inteira a comer tudo e mais alguma coisa. Cheguei a cortar cenouras em palitinhos, sabes? E levar e passar a manhã inteira a trincar, até porque eu estava muito àquela coisa do estômago. E depois houve uma altura em que eu percebi que, de facto, ir para o ginásio já não acrescentava grande coisa, porque, efetivamente, eu já só fazia bicicleta. A bicicleta eu já tinha em casa, em cima dos rolos da pré-história, portanto, poderia fazer em casa. Mas coincidiu também com as nossas férias no Algarve. E o que é que eu fiz? Eu desisti do ginásio na altura e comecei a ir contigo fazer caminhadas lá acima ao convento, lembras-te? Portanto, Lembro-me. começámos a ir fazer caminhadas, e fomos vezes e vezes e conta lá acima, ainda não tinha, apareceu-me aqui uma recordação do Tão boa, Facebook gostava de tanto, nós. tão Yeah. fixe. A gente levantava-se bem cedinho, 7 e pouco da manhã, e lá íamos nós rua acima. E eu pensava sempre, olha, enquanto o Diogo estiver aqui dentro da minha barriga, faço o que eu quiser. Quando ele estiver cá fora, logo se vê. E pronto, e estamos no logo se vê agora. Portanto, é assim, fiz sempre treino, sempre, sempre. Durante o primeiro trimestre fiz um tipo de treino que foi basicamente a bicicleta, muito devagarinho, porque o meu coração chega facilmente aos 120 batimentos cardíacos. Depois, no segundo trimestre, portanto, estamos aqui em março, abril, maio, depois lá está junho, julho e agosto, portanto, é o segundo trimestre, foi as caminhadas, sempre com o relógio no pulso, sempre a controlar o batimento cardíaco, nunca mais de 120, nunca. Entretanto, no final do meu segundo trimestre de gravidez, tive um susto muito, muito grande de ir para o hospital e da médica dizer que o filho vai nascer agora. Portanto, vá para um hospital público que conheça o que mais gostar e vá para lá, porque o seu filho vai nascer. Eu entrei em Santa Maria com contrações tipo minuto a minuto a achar que ele me ia nascer e, de facto, a médica disse, você só vai sair deste hospital com o seu filho nos braços, hoje ou daqui a 3 meses. E, de facto, como Deus gosta muito de me pregar partidas e fazer milagres, eu consegui sair do hospital 2 dias depois. Vim para casa de baixa, com a indicação de que eu poderia fazer desporto e deveria, por 2 razões. Porque me iria fazer bem física e psicologicamente, porque o meu bebê precisava que eu me mexesse. Nós estamos em confinamento e as pessoas hoje conseguem entender um bocadinho o que é uma pessoa estar sozinha em casa sem poder sair dentro de 4 paredes, com a agravante
que as hormonas são aquela coisa que deixa a pessoa louca. É assim, só dá para perceber o que é as hormonas de uma grávida estando grávida, porque é a cena mais surreal da vida. É surreal. Até um fio de cabelo irrita qualquer santo. É estupidamente surreal, a sério. Então o que é que eu vim fazer? Eu já estava grávida de 6 meses, já tinha uma barriga grande, já o Diogo andava aqui dentro a pontapé e a nadar aqui dentro, como dizer, era uma pequena ninja, portanto ele estava sempre à mocada comigo e fiz os treinos que os médicos me indicaram, sem impacto novamente, os médicos e o curso de preparação para o parto, porque eu fui ao curso de preparação para o parto avisando que estava com aquele problema. Bom dia! Bom dia, Cândida! Com aquele problema que, salvo seja, que era, tinha estado internada porque tinha ali que uma filha nascer a qualquer momento, de facto não aconteceu, o que é que eu podia fazer? E elas lá prescreveram um plano de treinos adequado à minha fase de gravidez, que basicamente eram coisas muito simples, sentar na bola de pilates e balançar-me para um lado e para o outro, fazer uma coisa que eles chamam que é bird cow, que é estás deitada no chão, que estás de joelhos assentes e com as mãos assentes, levantas um braço de um lado e a perna do lado contrário e fazes isto em repetições várias vezes. Treinos suaves, que para uma grávida, aos 8 meses já começa a ser só o facto de teres deitado no chão, já é de loucos. Às vezes eu pensava, eu já não estou a aguentar isto, isto já não é para mim. E às 37 semanas decidi parar. Pronto, meu filho nasceu de 39, portanto às 37 semanas decidi parar. Fiz escrupulosamente tudo o que me mandaram. E o que é verdade é que eu não tive quase dores de parto, não tive horas e horas de sofrimento, e uma vez li que as pessoas que consumiam pouco açúcar tinham partos mais descansados, menos, com menos sofrimento. Assim, o que é certo é que eu nunca tive uma histeria, nunca, o meu corpo não ficou com nenhuma marca de gravidez, de pós-parto, nada, não tenho nada. O meu parto, apesar das contrações que são horrendas, porque são uma coisa horrenda, é como se estivesse olhando uma cadeira elétrica e aquilo parece colar no teto, é horrível. Eles deram um epidural ao fim de 3 centímetros de dilatação, que só dão ao fim de 4, mas deram, e foi um descanso. Fui parto induzido, portanto há pessoas que ficam 48 horas de parto induzido até que a criança nasça, eu não. E foi parto natural, o meu filho nasceu de parto natural, não foi de cesariana, eu tive num hospital privado, a gente diz, o hospital privado é só cesariana. Não é verdade, o meu filho nasceu de parto natural, ao fim de cerca de 5, 6 horas de parto induzido. Portanto, é assim, aquilo que me disseram foi, as pessoas fazem desporto e não consomem açúcares, que os partos são sossegados. Não sei se é verdade, se foi coincidência, se não foi, o que é certo é que é assim, foi super tranquilo, é um rapagão do caneco, é assim, só dou comer saudável e ele é bem grande, como brócolis e couves de Bruxelas. Hoje os nossos colegas de trabalho tentam oferecemos todos, que eu também sou tua colega de trabalho, uma xixa com um brócolo. É verdade, sim senhor, é verdade. E ele adora brócolis e couves de Bruxelas. Ia-te pedir para falares um pouco sobre a alimentação que fizeste, porque estavas a dizer que não comeste açúcares e eu foi sei um grande, foi um grande desafio. A alimentação foi realmente, acho que foi o maior desafio de todos. Lá está, porque em cada trimestre tens um sentimento em termos de organismo. Olha, é assim, uma coisa que eu ao início comia muito, no primeiro trimestre que não consegui mais comer, foi overnights. O que eu fazia uns overnightzinhos muito porreirinhos com fruta congelada, que falámos no outro dia, que na verdade depois é descongelada. Comia kéfirs. Havia pessoas que diziam que kéfirs não se deviam comer, havia pessoas que diziam que iogurte de soja não se deviam comer. Eu comi quer uns quer outros, porque era aquilo que me ia saciando e sossegando mais ou menos o corpo e a alma, que era uma coisa que eu também precisava, que ainda hoje preciso, que é o psicológico de estar saciada. Isso é muito difícil para mim, mas é assim, o que é que eu fazia? Basicamente as refeições principais eu fazia o normal, como ia muito poucas vezes comer fora de casa, comia saladas em casa muito bem lavadas, não lavava com quina, lavava lindíssimas e porque algo sempre esquisito, parecia lexívia, mesmo muito bem lavado, e eu não quis. Então o que eu fazia? Lavava vinagre, gastei litradas de vinagre, pronto, eu comia sempre carne muito bem passada, a carne de vaca ou muito bem passada, o aves sempre muito bem passado, o peixe, evitava de comer salmão,
comia às vezes mais pescado, porque dizem que tem mercúrios e outras porcarias, embora a gente compre salmão daquele do Pacífico, que não é aquacultura, que é um pouco mais seco, mas mais saboroso. Era sempre este tipo de coisas que eu comia. Estás a esquecer de falar das couves de Bruxelas. É isso que quer dizer, evitava ao máximo hidratos de carbono, ao máximo, embora me saciassem, mas eu comi pallets de brócolis e de couves de Bruxelas, pallets. Porquê? Porque lá está, porque para o psicológico, para a minha mente perceber que eu estava a comer, eu tinha que comer quantidades industriais de verduras, porque se eu fosse comer quantidades industriais de batata, arroz ou não sei o quê, quando lá chegasse a enfermeira, a minha curva, em vez de ser assim, era assim. E a enfermeira depois dava-me porrada. E assim, eu andei sempre acima da linha. Que tem uma linha que é suposto tu cumprires o peso, eu andei sempre acima da linha. Eu tinha um stress desgraçado com a porcaria da balança, porque ainda por cima, eu fui para os grupos das grávidas no Facebook, eu via lá de tudo. É quase a pior cena que uma pessoa pode fazer na vida, é ir para lá. Porque as pessoas dizem tudo o que lhes vem à cabeça e, na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Cada corpo é um corpo e uma pessoa tem que conseguir gerir ali um bocadinho ela mesma. Portanto, assim, o que é que eu comi? Comi tudo o que havia para comer de saudável, basicamente verduras. Comida do bem. Comida do bem, sem grandes exageros, porque como eu disse há bocado, eu saí do trabalho e ia comer uma sandes e uma sopa. Portanto, assim, muitas das vezes quando eu estava na rua a comer sopa, chegava a comer 2 sopas seguidas, 2 sopas grandes seguidas. E vais-me dizer, mas não sabes o que estás a comer. Não interessa, há de ser melhor do que eu ir comer sei lá, qualquer coisa embalada, sim, qualquer coisa embalada, sim, um bolo, que é a solução fácil. Tu vais a uma pastelaria, o que é que tu vais comer? A pergunta é o que é que tu comes? É muito difícil. Eu chegava lá à Baga, porque era a coisa mais perto que havia ali no Tagus, era aquele continente ali que é uma casal do Cotão, mas é ali mesmo do lado do Tagus Parque, à entrada, e eu chegava lá e comia um pão um pão escuro, só com queijo, porque depois começa a guerra, não é? Que é, o que é que tu vais comer na rua? Porque uma grávida não pode comer coisas que não são pasteurizadas. E assim, embora hoje em dia muitas das coisas já sejam pasteurizadas, já há um controle muito grande da qualidade, não sei o quê, há coisas que a grávida continua a não dever comer. E eu cumpri escrupulosamente. O Filipe está a dizer São Marcos, exatamente. O continente de São Marcos. Portanto, é assim, eu continuei escrupulosamente a ter milhões de cuidados, porque estava à minha responsabilidade uma vida que eu não conseguia ver como é que ela estava. E quando via, era a preto e branco. Portanto, é assim, é uma sensação de responsabilidade gigantesca, porque todos os passos, para o bem e para o mal que tu deres, podem influenciar de um ser que tu não estás a ver. Estamos a perder a Susana. Tu só viste ainda na... Estás-me a ver agora? Alô? Sim, perdi-te por uns instantes. Alô? Estás-me a ver? Sim, estou aqui. Estou-te a ver. Estava a dizer, tenho que puxar aqui um bocadinho mais para o lado. Porque assim, porque estás tu... Susana? Ué, a Susana está ali com algumas dificuldades na rede, a rede dela está fraquinha. Nós estamos basicamente hoje a falar sobre as grávidas e o exercício físico. Susana, perdemos por um tempo. Estava a dizer, portanto, é assim, está na tua mão a geração de uma vida que tu não vês, mas na verdade tu só vês a preto e branco quando vais fazer uma ecografia, a silhueta. E quando te cai a ficha de, ok, eu estou a gerar um ser aqui dentro que de facto é responsabilidade minha e que é a coisa que eu mais amo na vida, e ainda não sei nessa altura que é a coisa que eu mais amo na vida, então dá-te um sentido de responsabilidade a dobrar. Então tu dás contigo, que normalmente já lambes todos os rótulos, a lamber ainda mais rótulos, que é, apetece-me comer queijo fresco. Mas tem que ser pasteurizado. Sim, os rótulos do queijo fresco. Mas tem que ser pasteurizado. Outra coisa que eu também não fiz, e é assim, respeito, é as pessoas que vão para as filas e querem prioridade. Eu sentia bem, repara, se eu me sentia bem fazer uma caminhada ao convento, eu não podia ser hipócrita de ir para a fila do continente e dizer assim, não, eu quero prioridade.
Até porque, assim, eu só fiquei com a barriga muito grande no final. E no final, devido à contingência que eu estava de baixa, não saí de casa nunca saí de casa. Até assim, eu já não ia às compras, portanto, ia sempre fui para as compras. Mas enquanto aqui tive, tentei ao máximo comer saudável. Às vezes também fazia disparates, tipo, até sempre comer um doce. Eu mesma ia fazer o meu doce, com tâmaras, com passas, com não sei o quê, com não sei o que mais. Lá eu fui para as compras, comprar-me tudo e mais alguma coisa para fazer as minhas traquinadas. Querido, preciso de tâmaras agora às 2h30 da manhã porque me apetece muito bolinho. Nunca tive. Uma coisa também que me ajudou a passar o tempo que agora não posso fazer é puzzles. Fiz muitos puzzles. Não, agora vais começar a poder fazer puzzles de 1 a 2 anos. Com Sim, aquelas peças assim. 4 peças. Exato. 4 peças. E esse o Diogo não te aparecer com as peças, porque ele também, eu acho que ele diz para Tu só isso. sei que não tens um cão, que senão o cão comia das peças. Mas tenho um gato que me comeu várias peças dos meus puzzles. Deve ser um Várias caniches. peças. Olha, Susana, deixa-me só partilhar contigo uma coisa. Eu, como tu sabes, há muito tempo que me interesso sobre estes temas, o desporto e a gravidez no desporto, etc., por desconhecimento e também por querer saber um pouco mais, porque aquilo que nós desconhecemos temos medo ou até temos ideias totalmente erradas sobre sobre os assuntos. Então, sigo algumas grávidas no Instagram e uma das grávidas que eu seguia, que já não está mais grávida, é uma moça brasileira grávida de gêmeos. Eu comecei a segui-la, ela estava grávida, sei lá, de 4 meses, talvez. A rapariga, o longo dela eram 7 quilómetros. Eu acompanhei-a até ao final, continuo a acompanhá-la, mas até ao nascimento das crianças. E ela teve umas boas semanas ainda em casa, porque ela teve um problema muito sério e ela teve em casa de pernas de esticar. Epá, ela chegou ao fim, ela nem sequer conseguia lavar o cabelo. Ela diz que comia para a maternidade e ia lavar o cabelo e que já não lavava há não sei quanto tempo e que estava numa alegria danada. Mas Porque, porquê? porque ela teve um problema e não se podia levantar. Ela fazia o mínimo possível e acho que não tinha mesmo capacidade para lavar o cabelo. Aquele movimento do fazer isto às vezes é muito desafiante. Entretanto, sigo outras moças portuguesas que também estavam grávidas e também já não estão e que acompanham o percurso delas na volta à boa forma física. Uma delas é a Tuxa, que é Um uma grande moça que desafio. disputa pódios e ela é uma moça muito querida, é seguida por imensa gente e eu penso que ela, da mesma forma que me inspira a mim, inspira outras pessoas. Há agora uma Mas outra moça, desculpa, deixa-me só, diz isto. deixa só dizer uma coisa. Sabes que hoje, no dia de hoje, em que nós estamos aqui as duas a falar, eu acho que percebi porque é que as pessoas têm tanta dificuldade em voltar à forma delas. Porquê? Ao pós-parto. Porque assim, quando tu fazes automaticamente as coisas como nós combinamos, olha, agora dia tal, às tantas horas, vamos fazer isto. E a pessoa faz, a pessoa não para para pensar, a pessoa só reage, vai lá, reage. Hoje o que aconteceu? Nós tínhamos combinado, mas o Diogo acordou. Exatamente quando o despertador tocou, o Diogo acordou. Portanto, é assim, eu acordo com o tempo contado de levanto-me, despacho-me, meto-me em cima da bicicleta, pedalo, vou-me embora, tomo bem, tomo conta do Diogo, começa o dia. O que é que aconteceu hoje? Tivemos este desencontro, porquê? Porque o Diogo acordou à mesma hora que eu, teve ali meia hora a fazer rononó, eu meti o pé no chão, ele levantava-se da cama, tipo mola, exatamente, tipo, onde é que tu vais? Anda cá. E o que eu fiz? Olha, para o relógio disse, neste momento eu já não tenho janela temporal para me montar em cima da bicicleta e ir fazer 1 hora de treino. Só Então pensávamos pronto. meio urso. Então depois o que eu vou fazer? Olha, vou tomar banho e vou-me despachar e acabou-se. Ou seja, a maior parte das pessoas não consegue controlar aquilo que não está na mão delas, como é evidente. Ou seja, eu não consigo controlar o de eu começar a dormir agora. Portanto, as pessoas algumas têm mais do que um filho, se o descontrole é grande com um filho, com 2 filhos é insanidade mental total e completa. Então, de facto, as pessoas não conseguem, as pessoas preferem descansar e bem, porque precisam, do que estar a levantar para ir fazer não sei quanto exercício físico para voltarem à forma. E então esquece, já não vão voltar à forma nenhuma. E acabou-se. Portanto, é assim. Eu estou aqui a olhar para o iPad porque ele está-se a mexer na cama outra vez. Aí está ele outra vez aqui a dar sinal, porque está na hora dele se levantar, porque está quase na hora.
Mas de facto é assim, eu já não tive janela para ir fazer treino. O que é que acontece? Eu já não vou treinar. E acabou. E amanhã é um novo dia de uma nova expectativa que dê. Portanto, é assim, estamos em confinamento há 7 semanas, como falámos ontem. Foi a primeira vez que eu não consegui treinar. Lucky me. Lucky me, porque há pessoas que de facto, lá está nesses grupos do Facebook que eu vejo, eu estou num grupo que é as mamães de volta à forma, e elas de facto têm uma grande luta para voltar à forma, principalmente porque, é o que eu te dizia ontem, os miúdos quando são muito pequeninos são muito fáceis de gerir, mas quando não chegam a uma certa idade é muito difícil de gerir. E eu ouço histórias de, ai, a minha filha acordou às 4 da manhã, tive que me sentar ali no sofá a ver a porquinha Pepa. Ai, Epá, na minha cabeça, neste momento, que o meu filho tem 17 meses, é inconcebível. Mas eu estou a começar e não estou acabada. E não quer dizer que daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio, não esteja eu sentada no sofá a ver a porquinha Pepa, mas, às ó, 4 da Susana, manhã. a minha amiga Cândida tem 3 filhos. Tem um rapaz e 2 raparigas. E Eu todos eles são... conheço. Pronto, então olha, então é assim. A Inês, a Nocas, meteu na cabeça que queria uns rolos para andar na bicicleta. Olha, bem. A Cândida, Susana, lindo. Ela criou uns rolos, ela inventou uns rolos. Foi pôr 2 cadeiras e a bicicleta lá de uma maneira em que, opa, os 2 miúdos, o Martim e a Nocas andavam malucos com os rolos. Juro. Opa, em confinamento, e a Cândida é uma pessoa que é muito inspiradora, porque a Cândida tem ideias mega fora da caixa. Estou a E ver. então, tipo, foi lindo, aqueles rolos estavam lindos. E os miúdos estiveram entretidos séculos com aquilo. Foi fantástico ver a ideia dela e o resultado da alegria dos miúdos. Sabes que eu Mas não os miúdos já tive. são têm 8 anos e têm 10 ou 11 anos, portanto já têm uma consciência totalmente diferente, não é? Eles sabem exatamente o que é que querem e têm uma forma de agir já bastante sólida, não é? Sabes que eu não tinha vi uma coisa parecida, mas era com uma criança, pai de 4 anos no máximo. Ainda tem aquelas bicicletas de rodinhas. Então os pais puseram as rodinhas dentro dos sapatos. E que ele Ah, levantou um bocadinho. E então ela pedalava feliz da vida. Ao lado, lindo, ao lado da mãe que estava a pedalar uma bicicleta de spinning. lindo, Estava lindo, lindo, o lindo, máximo. lindo. Assim, porque assim, os miúdos lá estavam, os miúdos vão pelo exemplo, os miúdos veem os pais a fazer, vê os outros a fazer e querem fazer. Olha, na coisa do Swift, o Peter Sagan, que é ciclista das voltas aí, está no Swift. É Peter Sagan Real, é assim que se chama. E tu podes seguir no Swift, não sei se podes fazer meetups com ele e a pedir, olha, o Diogo já acordou, está aqui de olhos abertos, olha. Está lá, se quiseres seguir, por curiosidade, ele está Tão lá. bom. Mas eu sei que há mais, mas hoje vi o Sagan, pronto, mas eu sei que tem mais ciclistas que estão lá. Mas achei muito, muito engraçado e curioso, porque é assim, o mundo é cheio de oportunidades e depois só para terminar a história da gravidez, obviamente a partir dos 5 meses já não dá para pedalar. O pai comprou para o Algarve Ai, uma Carlota. bicicleta estática. Olá! O pai comprou para o Algarve uma bicicleta estática, que na verdade fui eu e o Filipe que a fomos comprar. E então fui experimentar a bicicleta, já tinha uma barriga do caneco. Bom dia, Teresa. Maria! Já tinha uma barriga do caneco na altura. E então foi bem difícil de pedalar em cima daquilo. Mas pronto, lá ia eu experimentar. O que é que me aconteceu no Algarve? Eu tinha uma companhia espetacular que era o Rafael. O Rafael fazia o treino dele e depois a gente ia a Vila Moura e voltava. E o Rafael ia ainda mais cedo do que nós. E eu obrigava-me sempre a ir, porque física e psicologicamente faziam bem. E então o Rafael fazia o treino dele, vinha-me apanhar à porta de casa, ia comigo lá à Vila Moura e voltava. Era Muito bom. espetacular. E assim, eu só dizia para ele, tenho que ir a 120, não posso ir a mais 120. Só que era muito engraçado, porque eu ia o tempo inteiro na conversa com ele e a gente fazia aquilo que a gente nem dava por nada. Um Porque pezinho assim, entretida. ficas com ótimas recordações, porque assim, eu não tenciono ter mais filhos, a não ser que Deus me toque muitas voltas, eu não tenciono ter mais filhos. E assim, eu
vivi bem a minha gravidez. As pessoas passam muito mal, que é muito difícil, pá, não, a minha foi espetacular, apesar de eu ter tido aquele quiproquó, ter ficado internada, que chorei que me sonhei, porque por Tu todas as vezes assustaste é do mais alguma. caraças. Foi, e tu sabes que tu estavas lá, eu saí do hospital de roupa e chinelos e de camisa de noite, porque eu não quis esperar que ninguém me viesse a casa buscar roupa, e tu tens essa fotografia no teu telemóvel, Eu de tenho. mim toda estilosa, Eu não gravidérrima, encontrei. com o roubo da mãe daquele vestido Sim, cor-de-rosa. sexy. Não quis saber, eu não quis. Está um calor do caraças nesse dia, um calor do Yeah, caraças. Eu está. não quis saber, eu fui-me embora assim mesmo. E só voltei ao hospital para consultas de rotina e quando meu filho nasceu. Portanto, eu levei tudo escrupulosamente como os médicos mandaram, fiz tudo exatamente como os médicos mandaram e correu tudo bem até ao fim. Portanto, Graças é a assim, Deus. Olha, Susana, é um, obrigada pela partilha. é um tempo de desafio, a pessoa tem que se reinventar muito e depois do bebê nascer, a pessoa ainda tem que se reinventar mais. E para continuar a fazer exercício físico, a pessoa tem que sacrificar, pelo menos eu falo por mim, a pessoa que neste caso sou eu tenho que sacrificar algumas horas de sono para poder fazer os meus treinos, para te conseguir acompanhar nas tuas maluquices, que também me ajudam a manter as pernas pelo menos ativas. Bolas, tens e pernas ativas, isso é o que não te falta. Portanto, olha, eu espero ter ajudado alguém com as minhas palavras. Pronto, é Ajudaste com só o que eu certeza. espero. Ajudaste com certeza. Olha, muito obrigada. Obrigada pela Obrigada, partilha. Vamos levar o país obrigada. para a frente. Vamos, sim, senhor, porque eu já tenho Mas, aqui o. sexta-feira é feriado. Yeah! É sexta-feira! Vamos embora. Yeah! Mas é assim, a minha felicidade é só porque eu vou conseguir tomar conta do meu filho sem ter que trabalhar ao mesmo tempo, não é porque seja mais nada, é só porque ele E eu vai é porque ter. vou conseguir estudar o dia todo. É só porque ele vai ter o tempo que ele precisa Olha, tu para sentiste que ela ele. nós ajudámos. Teresa, obrigada, Yeah, obrigada, boa, obrigada. boa. Olha, o país espera-nos. Olha, fiquem todos muito Olha, bem. beijinho grande. Beijinhos, Até beijinhos. amanhã. Obrigada, até Beijinhos, fica amanhã. bem. Tchau, tchau. Fiquem bem Tchau, todos. Beijinhos, tchau, tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. tchau. Tchau, tchau, Beijinhos, tchau, tchau, beijinhos. tchau. Tchau, 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 tchau.